Boa tarde. Meu nome é Eurico Monteiro, sou pregador do Evangelho no Centro Evangélico Luz do Mundo, no Lavradio. Esta é uma das muitas mensagens que Deus pôs no nosso coração para nós partilharmos convosco e que, na verdade, seja uma bênção para todos, porque verdadeiramente aquilo que me proponho é trazer-vos o Evangelho só, o Evangelho pelo Evangelho, porque pelas Escrituras nós aprendemos que o Evangelho é para todos. A doutrina é para a Igreja, mas o Evangelho é para todos. E então este programa tem como princípio alcançar pessoas novas para Jesus Cristo e também lançar um desafio para todos aqueles que já estão em Cristo, para terem o cuidado de ler as Escrituras tal qual elas são escritas e reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu hoje trago-vos uma palavra acerca do Filho Pródigo, porque eu considero que muito se tem falado acerca desta parábola do Filho Pródigo, mas de uma forma completamente diferente. Eu queria-vos trazer uma nova abordagem sobre a parábola do Filho Pródigo, para salientar realmente aquilo que Jesus quis salientar, que Ele quis transmitir. O amor do Pai pelos seus filhos, o amor do Pai pelo Filho, tanto aquele que prevalece e permanece na sua casa, como aquele que deixa a sua casa. Então, quero, acima de tudo, que aprendamos que a graça de Deus é uma constante na nossa vida, e é pela graça que eu estou aqui, e é pela graça que vocês estão aí também a ouvir-me, e eu considero que não há nada mais maravilhoso do que a manifestação da graça de Deus, porque é a expressão mais pura do amor de Deus por nós. Queria lançar-vos um desafio para abrirem as vossas Bíblias comigo em Mateus no capítulo 13, e queria-vos ler apenas um versículo introdutório que nos fala acerca da forma como nós devemos receber a palavra. Então, no capítulo 13 de Mateus, no verso 23, Jesus começou a falar acerca da parábola da semente, para ele também fazer passar esta mensagem. E então este versículo fala o seguinte, diz o versículo 23 isto: mas o que foi semeado em boa terra, Jesus estava a falar acerca dos vários tipos de solo, ou seja, dos vários tipos de corações aos quais a palavra é ministrada. E então Jesus salientou este tipo de coração. Ele diz que, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E ele dá muito ênfase a isto. Não só ouve, mas compreende. O grande mal dos nossos tempos é na verdade, as pessoas ouvirem a palavra e não a compreenderem. Aceitam a palavra como o pregador quer que eles aceitem e não aceitam a palavra como Deus quer que ela seja aceite. Ela tem que ser aceita e tem que ser vista pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito. E então, mais uma vez, eu volto a falar-vos. Diz o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. E eu gostava de vos desafiar a dizer: ouve e compreende. Ouve e compreende. Não basta apenas ouvir, nós temos que compreender aquilo que ouvimos. E então diz: e dá fruto. Aquele que ouve a palavra e a compreende, dá fruto. E depois diz: um produz 100, outro 60 e outro 30. Jesus não dá muito ênfase à quantidade da produção, mas ele mostra que aquilo que ouve, ele dá fruto. Isso é que é o mais importante. Então eu queria que vocês ouvissem a parábola do Filho Pródigo e que a entendam, assim como Jesus nos diz. Então eu queria levar os amigos a abrirem a Bíblia, ou então, se não têm Bíblia, prestem atenção, porque esta é uma escritura poderosíssima. E diz assim no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, para muitos que não sabem, Lucas era médico. Portanto, aqui, um homem ligado à ciência, rendido a Jesus Cristo. Diz assim: e disse, no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, diz: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si mesmo, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Por hoje, eu quero ficar só por esta parte da Escritura e queria partilhar convosco o ensino que esta parte da Escritura nos traz. Reparem que no versículo 11, tratando-se da parábola do filho pródigo, todos nós aprendemos que o grande ênfase dado a esta Escritura era o filho pródigo. Mas, na verdade, Jesus quis salientar um certo homem. E o curioso desta Escritura é que Jesus começa mesmo por aí. Um certo homem tinha 2 filhos. Então, o centro desta mensagem não eram os filhos, era esse certo homem. E Jesus estava a falar acerca do reino e acerca da manifestação da graça desse reino. E então Jesus continua. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, ele tinha 2 filhos, um quis a parte da fazenda e o pai imediatamente fez as partilhas com os 2. Portanto, ambos receberam bens. Enquanto que um ficou em casa do pai, o outro foi-se embora. Ora, esta manifestação só de o filho se ir embora e querer os bens, mostra claramente que o coração dele não estava na família. Portanto, esse pai disse: Filho, olha, é teu por direito, porque naquele tempo era lícito partilhar a herança, é teu por direito, eu não te posso negar, mas seguramente o coração deste pai estava triste, porque o filho estava a abandonar a casa, estava a abandonar a família, estava a abandonar valores, apenas por querer viver à sua maneira, querer viver ao seu jeito. É assim como muitos de nós ainda hoje nas igrejas queremos viver à nossa maneira, queremos viver ao nosso jeito. Não vamos tanto, não temos tanto cuidado de pensar se a nossa atitude magoa Deus, se a nossa atitude entristece o coração de Deus, se entristece o Espírito Santo, mas apenas queremos fazer a nossa vontade e queremos viver como queremos. E então diz a palavra de Deus que este homem repartiu a herança e o filho foi embora, vivendo dissolutamente. E diz a Bíblia que gastando tudo. E quando ele gastou tudo, é isto que eu quero chamar a atenção neste primeiro programa, é que quando ele sentiu a necessidade e lembrou-se do pai, e disse que na casa do pai havia fartura, tanto mais que até os servos do pai, naquele momento, eles estavam fartos, eles tinham todas as necessidades supridas. Mas ele não, ele estava a passar necessidades. E reparem bem, o mundo que o acolheu para tirar dele tudo o que tinha, foi um mundo que quando ele necessitou, nada lhe deu. E curiosamente, o pai deste moço é um pai de amor, assim como Deus é um pai de amor. Jesus Cristo estava a falar acerca do seu Pai Celestial, acerca de Deus o Pai. E então, ele para nós é mais que Deus, ele para nós hoje é Pai. E convém salientar esse lado de Deus como Pai, não termos uma imagem criada de Deus como Deus tirano, como Deus que se você não fizer isto, Ele castiga, que se não fizer aquilo, Ele trata mal. Não, nós não somos filhos de um Pai sanguinário, nós somos filhos de um Pai que nos comprou com o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então nós somos filhos de um Pai de amor, que apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, porque todos nós, apesar de sermos cristãos, apesar de sermos crentes, nós ainda falhamos, nós ainda erramos, nós ainda cometemos asneiras, mas graças a Deus pela sua graça, que sempre nos acolhe nos seus braços de amor. E esta mensagem realça, e foi isso que me fascinou nesta mensagem, eu aprendia de várias maneiras, mas Deus me a fez ver de uma maneira completamente diferente e me fez centrar no papel do Pai. Um pai que na verdade foi rejeitado pelo filho, um pai que na verdade recebeu da parte do filho uma manifestação de amor ao dinheiro, e é isto que eu não consigo entender, como é que a igreja ainda hoje consegue querer incutir nas pessoas o amor ao dinheiro, para que dá 10 para que Deus dê 100. Eu considero que aí não há amor envolvido nesse negócio, aí há um negócio com Deus, e nós não podemos fazer negócios com aquele que nos comprou, tanto mais que já não somos donos de nós mesmos. Sabemos que tudo aquilo que vem a nós é porque da mão dele o recebemos. Então tudo aquilo que nós lhe apresentamos é porque ele nos tem dado. Mas voltando à Escritura, irmãos,
É assim, amigos, que ele depois de ter estourado tudo aquilo que lhe veio à mão, o sentimento do pai por ele nunca foi alterado, nunca mudou. O pai nunca teve uma atitude de não, agora tu tens que, já que fizeste o que fizeste, agora tens que sofrer na pele, agora tens que ser punido, porque na verdade tu mereces, que é para aprenderes. Quando na verdade, irmãos, a vida já lhe ensinou tudo. A vida já lhe ensinou que só na casa do pai é que ele tinha todo o conforto, ele tinha todas as condições para poder viver uma vida feliz. E então ele propôs, quando sentiu essa necessidade, ele propôs voltar para a casa do pai. E muita gente fala de arrependimento. Repare, irmão, antes do arrependimento veio a necessidade. E é isto que eu quero enfatizar. Não é tanto o arrependimento como a necessidade, porque ele voltou para a casa do pai, não por amor ao pai. Ele voltou para a casa do pai por uma questão de necessidade. Ele procurou o colo do pai para que o pai suprisse a sua necessidade. Se nós olhássemos pelos olhos da carne, nós poderíamos dizer que ele não era digno, porque assim se via, ele assim se via. Ele olhava para si próprio e dizia: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas na verdade o conceito do pai em relação a isso foi o pai mostrar que nunca o deixou de ver como um filho. E esta palavra é uma palavra de encorajamento para vocês. Um dia que vocês sejam traídos pelos vossos próprios sentimentos, que sejam levados a errar, que sejam levados a pecar, que sejam levados a fazer alguma coisa que magoou o coração de Deus. Lembre-se que Deus tem o coração do tamanho do mundo. O mundo cabe dentro do coração de Deus. E Deus é Pai. E apesar dos nossos erros e das nossas falhas, nós nunca deixamos de ser seus filhos. E para hoje, amigos, eu só vos queria deixar esta palavra para vocês entenderem uma coisa. A graça de Deus, ela sempre estará sobre nós. Deus é um Deus de oportunidades. Ele sempre nos dará uma oportunidade para nós voltarmos para trás. Mas eu quero-vos deixar um repto. Que não voltemos para Ele por uma questão de necessidade, mas por uma questão de reconhecimento do erro. Por uma questão de amor. Para que reconheçamos o amor do Pai para com o Filho. Veja que apesar de todos os erros, apesar de todos os defeitos, a primeira coisa que o Pai fez foi correr para o Filho e beijá-lo. Não foi o Filho que correu para o Pai. Foi o Pai que correu para o Filho. A alegria do Pai em ver o Filho fez com que ele não quisesse saber de toda a asneira que o Filho fez, de qual foi a razão pela qual o Filho veio. A alegria que o Pai teve foi ver o Filho de novo, ver o Filho de volta. É assim que o coração da igreja tem que pulsar. Quando alguns se afastam da igreja, nunca você teça considerações acerca dele, porque você não sabe o seu dia de amanhã. Que vocês tenha sempre o seu coração pronto para receber os seus irmãos em amor, independente dos seus erros, independentemente das suas falhas. Que na verdade a igreja seja sempre um lugar com a porta aberta e com a luz acesa. E em que dentro de si mesma seja encontrado um povo que ama a Deus e que ama o seu próximo. E isso é muito importante para Deus e muito importante para nós. Que Deus vos abençoe e que tenham aprendido a olhar para esta parábola de uma forma diferente. Como Jesus falou. Disse, um certo homem tinha 2 filhos. A figura central não é o filho pródigo, é o pai. O pai manifestou o seu grande amor para com o seu filho. Ele lhe pôs o anel para lhe restaurar a autoestima. Ele o cobriu com as melhores vestes. Ele fez uma festa. E a palavra de Deus nos ensina que há sempre uma festa no céu, sempre que o pecador se arrepende. Que Deus vos abençoe. E até à próxima.